Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Estamos na segunda parte do tópico 9, DNA e Informação. Nesta segunda parte, nós iremos ver o cromossomo e o gene, tá? que é a parte do cromossomo responsável pela sua expressão, responsável pela produção de proteínas. Tá? Então, o que vimos até agora na parte 1? Na parte 1 nós vimos o DNA, as suas principais estruturas e os seus principais processos envolvidos tanto na replicação como no processo de transcrição e a parte de produção de proteínas. O que vamos ver agora com os cromossomos é o seu mecanismo mais amplo, né, e o papel do cromossomo nos principais organismos existentes. Bom, vimos até agora então que o DNA é justamente essa estrutura molecular que tem a característica de guardar informação, armazenar informação e tem a capacidade de se autorreplicar. Né? Então, vimos os principais processos, né, básicos, os processos fundamentais da biologia que implica na replicação, né, o DNA envolve na replicação, na sua transcrição, que produz o RNA mensageiro, e a tradução, que gera a proteína, né, onde o RNA mensageiro é responsável pela produção, né, da geração das proteínas. Tá? Bom, o DNA, como é que o DNA se organiza dentro, né, dos diversos tipos de organismos existentes? Né? Onde ele se localiza e como ela se organiza? Tá? Então, a principal forma de organização que nós conhecemos do DNA seria no formato de cromossomos. Mas existem outras formas, tá? São os plasmídeos e os replicadores exógenos. Tá? É o caso dos vírus e agentes subvirais, que envolve não só o DNA, mas também o RNA. Tá? Só para lembrar, o DNA são dois elementos, né? Duas espinhas dorsais, né? Enquanto que o RNA é apenas um dessas estruturas. Tá? O cromossomo é uma estrutura mais complexa, no fundo é uma estrutura que permite acumular um DNA extremamente longo. Tá? E a sua localização também está em dois lugares dentro de uma célula. No caso comum, né, o caso dos animais mais complexos, é chamado de eucariontes, onde o DNA está localizado no núcleo, né, e parte do DNA, alguns DNA, né, na mitocôndria e cloroplastos. Tá? No procariontes, o DNA é localizado no citoplasma. Tá? Ele não possui um núcleo, mas está dentro da célula, ocupando o espaço da célula, né, no caso do procariontes. Bom, o processo de replicação do DNA ocorre toda vez que tem uma divisão celular. Né? Então, os cromossomos são duplicados. Né? A gente viu o vídeo sobre desse processo de duplicação. Eles são duplicados justamente para poder ter uma divisão celular, né? A célula se dividindo. Né? Então, fica uma parte do DNA para cada divisão. Né? No eucariontes, então, é o caso da maioria dos animais, plantas, né? E tem um DNA, tem um núcleo, né, que contém o DNA, tá? E no procariontes, é o grande caso das bactérias e os organismos unicelulares, né, tem disperso dentro do citoplasma, tá? Então, como já foi dito, né, cromossomos é uma sequência de DNA, é uma sequência muito longa de DNA, né? Tem vários genes, que é parte do cromossomo que tem funções de regulação e tem funções de produção de proteínas. Tá? A organização, né, do cromossomo é através de algumas proteínas específicas, chamadas de cromatina, né, e que tem o papel de enrolar o DNA, né, para permitir a compactação do DNA e organização do DNA, de forma a não ficar solto, de forma a não se fragmentar. Tá? Então, isso permite que o DNA seja organizado de uma forma mais, na verdade, até para permitir o acesso, né, da parte que a parte genética, né, a parte dos genes que permite
que permite esses processos mais ativos do cromossomos, então essa própria organização tem esse papel, né, de expor os genes que têm esse papel de regulador, esse papel de gerar proteínas. Tá? Então, a gente vai ver direito nas próximas transparências, né, nas próximas slides, como se organizam, né, esse DNA de forma a criar ou montar um cromossomo. Tá? Bom, nós vimos então também que o DNA é simplesmente uma estrutura molecular, tá, que permite o armazenamento da informação, né, e a sua replicação permite a transmissão da informação. Mas iremos ver também outros papéis, né, que o DNA pode assumir em relação à própria informação. Bom, além da localização, né, se é eucariontes ou procariontes, o DNA também tem estruturas diferentes, e essas estruturas estão associadas também, né, ao fato de ser eucariontes ou procariontes. Tá? De maneira geral, o DNA com estrutura linear é encontrado nos eucariontes. Tá? Então, o que é um DNA linear? É que tem extenso, né? Quer dizer, é uma membrana, é uma estrutura extensa, com terminações, ambas terminações, e que está protegido dentro do núcleo. Tá? Por outro lado, existe um DNA chamado circular, que é uma estrutura circular, ou seja, as pontas estão ligadas, né? Então ele forma um círculo, um anel circular. Tá? E onde a grande maioria desses casos são procariontes, tá? DNA circular. Tá? Então, são encontrados nessas classes de seres, né? Organismos, arqueias e as bactérias. Tá? E além de algumas localizações específicas em mitocôndrias e cloroplastos. Tá? A gente vai ver esses casos também ao longo dessa parte, tá? Dessa discussão. Bom, o caso do DNA circular, né? O DNA circular, como as pontas estão fechadas, né? Ele forma um anel, esse DNA é mais estável, né? Naturalmente mais estável, motivo pelo qual ele não usa um núcleo, de maneira geral, não usa um núcleo para proteger, uma membrana para proteger o próprio DNA. Então, é o caso realmente desses seres unicelulares que conseguem ter esse DNA sem o núcleo, né? Então está dentro da célula, né? Está dentro do citoplasma, e consegue também sobreviver em condições extremas, né? Como é o caso de algumas bactérias que realmente vivem próximos a fontes termais, né? Próximos a ambientes extremamente agressivos, quimicamente agressivos, ou ambientes extremamente frios também. Tá? Então, eles são seres mais robustos justamente por ter um DNA mais bem protegido, né? Mais robusto. Em compensação, por ser circular, ele tem uma dificuldade também de agregar informação, né? Crescer e ter uma limitação no processo evolutivo também. Tá? Diferente de um DNA linear, que permite que ao longo da sua evolução ele cresça, agregue mais genes e assim por diante. Tá? Esse é um diagrama esquemático, né, de uma célula. A célula é a unidade básica, né, da vida. Tá? Então, no caso de uma célula eucariontes, né, nós temos então um núcleo, aqui um núcleo, tá? Que protege o DNA, tá? E temos aqui a membrana celular, tá? E as mitocôndrias aqui, que são basicamente cuja função é gerar energia, né? Tá? A mitocôndria também possui DNA específico, são pedaços muito pequenos, né, de DNA comparado com o núcleo. O núcleo humano, por exemplo, tem 3,4 bilhões de pares, né? Bases pares, né? Enquanto que na mitocôndria nós temos DNA também específico para produzir poucas proteínas, mas proteínas mais voltadas
são as mais utilizadas, né, para produção de energia e produção de elementos estruturais, né, e são consideradas fábricas dentro da célula, né. E também, então esses DNAs, o DNA mitocondrial que existe aqui dentro, tá, são bem menores, tá, são em torno de dezenas de milhares de bases pares, né, comparado com bilhões, né, que está aqui no núcleo, é uma quantidade bem menor, tá, mas são pares específicos, né, DNAs cuja função específica de geração e processamento de proteínas. Bom, como citamos antes, né, o eucariontes, temos então um DNA linear aqui, né, e com terminações, né, conhecidas como telômeros, tá? E a parte central, não necessariamente no meio, mas tem uma parte central chamada centrômero, onde você às vezes conecta outros DNAs através desse centro, tá? Então, dentro do telômero nós temos vários elementos, várias funções de DNA, e tem parte do DNA que não é codificante, tá? A parte codificante é conhecida como genes, né? E a parte não codificante normalmente tem uma função estrutural, tá? Ou tem outras funções eventualmente desconhecidas, tá? Então, a grande porcentagem também total genoma de muitos organismos é composto de DNA não codificante, tá? Normalmente de 90 ou mais por cento é o DNA não codificante, tá? E uma outra parte é formada pelo telômero, que tem a função estrutural, né? Ele não é codificante, tem a função de fechar, né, o DNA, as pontas do DNA, porque é a parte mais frágil do DNA, que se você é como se fosse um zíper, né? Você começa a abrir um DNA, né, se o telômero ele se rompe, tá? Tanto é que o comprimento do telômero determina a vida, né, do DNA, tá? Então, temos então outro caso que são os procariontes, né? Vimos então os eucariontes, que tem o DNA linear, e temos os procariontes, que são os DNAs circulares, né? Tem o caso da maioria das bactérias, uma grande parte das bactérias, que tem forma de anel, né? Não tem terminação, tá? Então, ou está no citoplasma, é conhecido como DNA procariontes, né? No DNA circular, tá? Ou nos plasmídeos, tá? Isso aqui é um exemplo de um DNA circular, né? E esse caso é um exemplo da bactéria E. coli. É uma bactéria muito estudada e bem conhecida e utilizada em vários experimentos também, tá? Então, as principais funções desse DNA, dessa bactéria já mais ou menos conhecidas, né? Então, um DNA circular, tá? E com os genes aqui sendo identificados, as principais funções desses genes já identificados, tá? Bom, aqui no caso do eucarionte temos um DNA linear, né? E aqui é um exemplo de como é que esse DNA é empacotado, inclusive com as dimensões aqui, né? Então, essa parte linear aqui, a largura é conhecida, né, do duplo hélice, 2 nanômetros, tá? Comprimento não tem limite, tá? Pode chegar, no caso do humano, o cromossomo número 1 tem 85 milímetros de comprimento, né? Tá? É extremamente longo comparado com nanômetros que está aqui, né? De nano para milímetros, tá? Bom, aqui você tem uma proteína chamada cromatina, que tem essa função de fazer um enrolamento, né? Ele enrola esse comprimento todo que está aqui, né? Dupla hélice, tá? Ele enrola e depois ele empacota desse jeito, tá? Então é uma proteína que não só enrola, como também eles se juntam, né? De uma forma organizada, tá? E forma uma fibra de cromatina que tem
já um tamanho, né, de 30, multiplica por 10 mais ou menos, né, a largura, tá? Então ele vira essa cadeia que nós vimos aqui, né, um cromossomo enrolado, mas estendido, tá? E ele começa também a se organizar, né, de uma forma condensada para formar esse cromossomo inteiro que nós vimos aqui, né, tá? E aí já tem uma 1400 nano, significa que tem o que? Nano é um micron, né? 1,4 micron de largura, tá? E o centrômero que está aqui, né, serve para estabilizar, né, ligar as coisas. Os telômeros estão aqui nas pontas, nessas extremidades estão aqui, tá? Então esse é o empacotamento. Então a cromatina tem uma função importantíssima de organizar, né, o comprimento todo do DNA. E ele também é responsável por expor algumas regiões do DNA, que são as regiões responsáveis pelos genes, a localização dos genes, né, pelas funções responsáveis pela criação, né, a expor o trecho do cromossomo que vai fazer o papel de criar proteínas, né, gerar proteínas, tá, e fazer a ativação, a regulação genética, tá. Bom, aqui é uma foto, né, de um cromossomo. Está o centrômero aqui e nós temos as duas partes, né, do cromossomo, tá? E aqui as terminações, que são os telômeros, né? Bom, o número de vezes que a célula divide, como eu já comentei antes, né, ele é limitado justamente pelo comprimento e o tamanho desses telômeros, né? Nossa senhora, telômeros. Nossa, estou errando aqui. Bom, por que comprimento é limitado? Na verdade, toda vez que você divide, né? Voltando aqui, né? Toda vez que você faz uma divisão celular, esse telômero ele vai se encurtando e chega no limite, né? Chega no limite que ele fica tão pequeno que ele não mais consegue sustentar, né, o DNA linear, né? Começa a abrir e, portanto, você perde o DNA, né? Ele perde e acaba morrendo, né? Então, esse é o papel importantíssimo do telômero e também estabelece um tempo de vida para o próprio DNA. E por que isso é importante? Isso é importante porque o tempo de vida, o número de divisões, né, evita que se crie células, que crie esse DNA com número excessivo de mutações, tá? Então, por mais robusto que seja o DNA, por mais redundância que o DNA possua, tá? Nós já vimos isso, né? Que o DNA tem uma certa robustez, justamente pela duplicação, né? Ou pares que são associados. Você tem uma certa estabilidade também estrutural. Você tem uma séria redundância no processo de geração de proteínas, tá? Em todo caso, tem vários elementos, inclusive proteínas específicas para fazer o reparo da própria informação do DNA. Mas apesar de tudo isso, ele sofre mutações, sofre alterações e que com o tempo essas alterações acabam gerando problemas, né? Não só problemas funcionais, como também pode provocar, no caso dos seres vivos, né, pode se tornar cancerígeno, que essencialmente são células descontroladas, né, e se reproduzem de uma forma descontrolada e eventualmente até essas células normalmente têm um telômero muito grande ou chama de telomerase, né, esse processo de redução do telômeros, né, eventualmente isso não ocorre e acaba se tornando uma célula imortal, ou seja, ele consegue se reproduzir sem reduzir o tamanho dos seus telômeros, tá? Quando isso acontece, realmente é um câncer onde você tem uma célula que
reproduz uma velocidade e quantidade de uma forma incontrolada, tá? Então, justamente para evitar o próprio câncer, essas células têm um tempo de vida, né, que é determinado pelo comprimento dos telômeros, tá? Como é que devemos evitar o câncer, ou devemos evitar a morte da célula? Essa é uma questão importante e tem uma questão básica, né, em relação à vida, tá? As células, claro, o DNA tem uma certa robustez, mas ele não é 100% robusto, ou seja, é possível haver mutação dentro dessa célula, tá? Que essas mutações vão eventualmente, à medida que se acumulam essas mutações, acabam gerando câncer, né? Acabam gerando células que têm um certo descontrole no seu processo reprodutivo, tá? É um balanço importante, porque se você tem células ou DNA que não é extremamente robusta, que não tem ou não sofre mutação, isso não necessariamente é bom, né? Porque isso bloqueia a evolução, tá? A base da evolução é justamente produzir alterações genéticas, produzir mutações, e esse processo de gerar mutações é que gera diversas espécies, né? Diversos tipos de organismos que têm capacidades maiores ou menores de se adaptar em relação ao meio ambiente, tá? Então, a capacidade de mutação ou capacidade do próprio DNA em sofrer alterações não é ruim em si, tá? Mas aí você tem que fazer um balanço adequado entre a quantidade dessas mutações, ou a velocidade dessas mutações, com esse outro problema que surge, né? Surge o câncer, surge, à medida que vai acumulando, né? Surge o câncer, surge mutações não desejadas e assim por diante. É por isso que existe provavelmente existe, né, esse mecanismo do telômero, né, que realmente, ao se encurtar a partir do processo de divisão celular, ele praticamente determina, né, que a partir de um certo número de vezes ele acaba se degradando, né, acaba morrendo, tá? Então esse é um balanço entre tamanho do DNA, a capacidade de absorver alterações, mutações, né, e ao mesmo tempo permitir, né, que o próprio organismo ou a espécie em si sofram evolução em função do ambiente, tá? Bom, esse é o cromossomo humano, né, que são 23 pares, sendo 22 pares autossomos e um par alossomo, o par sexual, tá? O par sexual é formado pelo par XY no caso dos homens e XX no caso das mulheres, tá? O cromossomo humano é caracterizado, todos os 23 pares, né, são caracterizados por pares, né, sendo que metade vem do pai, né, e a metade vem da mãe, tá? Então essa é a combinação desses cromossomos humanos. Então, a maioria dos animais mamíferos são diploides, que são essa característica de formar o par. Agora existem seres, algumas plantas inclusive, que são triploides, né, e outros são tetraploides, tá? Que tem mais combinação de pares. Essa combinação de cromossomos em pares, no fundo é uma combinação sexual, tá? Tem uma função muito importante dentro da natureza, tá? Vimos que a mutação tem esse papel fundamental na evolução, que é de gerar variações, né? Seres que têm algumas variações, tá? Agora, a combinação sexual, que é a combinação de dois pares de cromossomos, tem um potencial muito maior, né, de adaptação em relação ao ambiente, tá?
Uma vez que nem toda mutação é uma mutação viável, uma mutação interessante, tá? O que acontece quando você tem dois pares de cromossomos, né, vindo de pais diferentes, se combinando, né? Isso significa o seguinte, né, que dentro daquele ambiente, dois seres, né, conseguiram se adaptar, conseguiram crescer, conseguiram chegar a uma maturidade, né, a idade adulta, por exemplo, né? E através desse processo, ou seja, conseguiram comprovar que eles são seres que se conseguiram se adaptar ou conseguiram sobreviver naquele ambiente, tá? E você está combinando dois seres com locais diferentes, né, digamos, funções diferentes, vivências e experiências diferentes, né, e que sobreviveram, né, independentemente, e que estão combinando os seus genes, os seus cromossomos, para formar uma nova vida, né, um novo ser. Então, o processo de combinação permite que você incorpore com uma velocidade muito maior, né, as alterações, né, do ambiente nesse novo ser. Tá? Em vez de esperar mutação, que eventualmente a mutação não é favorável àquele ambiente, tá? E é um processo de tentativa e erro, tá? Essa mesma mutação que acontece em dois seres distintos e você junta para criar um terceiro, faz com que o processo de adaptação, o processo de evolução, né, do gene ou do cromossomo seja muito mais rápido nessa combinação, nessa reprodução sexuada. Tá? Então, esse é um outro mecanismo muito interessante, que a natureza criou para justamente permitir uma rápida variação, né, das espécies sem correr o risco, né, já são seres que deram certo, na verdade, né, a combinação de dois seres que deram certo, se adaptaram corretamente naquele ambiente para gerar um terceiro, né, mais adequado, a combinação dos dois mais adequado àquele ambiente. Ou seja, a velocidade da adaptação, a velocidade evolutiva, né, seria aumentada por esse processo de reprodução. Enfim, então, essa reprodução sexuada, né, que permite, né, essa divisão celular e como é par, em igual número, tá, permite que pares de cromossomos sejam transferidos, quer dizer, sejam combinados e transferidos. Um outro local que tem o DNA é na mitocôndria, né, como já comentamos antes, tá? Além do núcleo, nós temos um local na mitocôndria que é o ponto da célula, né, que gera energia e gera matéria-prima, né, de construção. Tá? São as proteínas mais utilizadas, estão concentradas aqui no mitocôndria. Tá? É chamado DNA mitocondrial. Ele é bem menor do que o DNA do núcleo, né, de 1000 vezes para mais. Tá? Enquanto que o DNA do núcleo, no caso do ser humano, tem alguns bilhões, né, 3,4 bilhões, o DNA mitocondrial é em torno de 16 mil, né, são vários, mas na verdade em torno de dezenas de milhares de pares base. Tá? Uma coisa interessante é que esse DNA mitocondrial vem só do lado materno, né? Não vem do lado paterno. Tá? Isso que no processo de reprodução, esse DNA mitocondrial, no caso da reprodução humana, né, ou a maioria dos animais, ele consta, é uma minoria, na verdade, né, uma parte meio pequena do esperma. Né? O esperma basicamente é um núcleo só, que contém o código genético do pai, tá? Mas não carrega o DNA mitocondrial. Voltando aqui na célula, aqui, vamos ver aqui na célula, né? Tá. Então, o esperma, por exemplo, é basicamente a parte do núcleo que está aqui, tá? Então, o mitocôndria que está aqui, né? Tá? Fica essencialmente no óvulo, né? Que da mãe, que contém essas mitocôndrias. É por isso que no processo genético, de reprodução,
você tem um núcleo novo, mas a parte mitocondrial, o DNA mitocondrial é somente da mãe, tá? Então, muitos processos, né, de estudo da evolução e da raça humana, eles acompanham o DNA mitocondrial, tá? Para determinar, por exemplo, como uma determinada espécie, como rastrear, né, a espécie humana, por exemplo, como é que ele espalhou na Terra, quais são as principais raças, por exemplo, porque o DNA mitocondrial é bem específico, né, para cada, eventualmente para cada raça, né, e você consegue acompanhar essas variações, né. Outra característica interessante do DNA mitocondrial é que ele é muito mais dinâmico em termos de alteração, né? Enquanto que o DNA do núcleo ele demora mais para incorporar as alterações, o DNA mitocondrial, por ser essencialmente serve para processar alimentos, tá? Ele tem uma alteração muito mais rápida e mais dinâmica, tá? Do que o DNA do núcleo, que tem um processo mais lento, tá? Com isso você consegue determinar, por exemplo, quais os principais alimentos, né, que foram ingeridos para poder, de uma determinada raça, por exemplo, e ver como é que isso foi incorporado no DNA mitocondrial, tá? É claro que dá para rastrear também a linhagem paterna. Isso é possível, é só rastrear o cromossomo Y que está aqui, né? Tá? Mas você tem um problema de tamanho, né? Tá? Enquanto que o DNA mitocondrial é muito menor, tá? É mais fácil de rastrear. Separar as partes aqui do DNA do par, aqui, do cromossomo masculino, né? O Y, tá? É muito maior, na verdade, em termos de pares base, e dá mais trabalho separar as alterações, tá? Que é muito mais simples no caso do DNA mitocondrial, tá? Motivo pelo qual a maioria das pesquisas, né, de rastreamento genético é feita em cima do DNA mitocondrial. Bom, vamos falar agora sobre o gene, né? Quando a gente fala em cromossomo e genes, né, no fundo são quase sinônimos, porque no cromossomo praticamente o que interessa são os genes, que tem a função mais nobre, né, dentro do cromossomo. Então o cromossomo tem uma parte construtiva, né, do DNA, mas a parte mais ativa do cromossomo são os genes, que são responsáveis tanto pela parte de produção de proteína, como também pela parte de regulação, no processo regulatório geral do ciclo do organismo, né, através do gene. Então é a parte mais ativa dentro do cromossomo. É por isso que, né, muitas vezes nós confundimos o gene com o cromossomo, tá? Então o gene então é uma parte do cromossomo, né, que tem os códigos necessários para produzir uma determinada proteína, né, através do RNA mensageiro, e também para controlar uma determinada característica, né, e que também é através da produção de proteínas, tá? Ao produzir uma determinada proteína, você pode ativar ou não outros genes. Então esse é o mecanismo básico através do qual o gene se manifesta. Em função do papel do gene, né, da função do gene, eles são classificados, né, em classes, tá? Então nós temos aqui no caso de novamente, né, da bactéria E. coli, tá? Como comentamos, né, uma bactéria muito estudada, ele tem um cromossomo circular e um tamanho 1000 vezes menor, né, do que o cromossomo humano, tá? 4,6 milhões de pares bases, né? E dentro desses 4 milhões, né, 4,6 milhões, nós temos aproximadamente 4.200 genes, né, trechos ativos, tá, dentro dessa bactéria, tá?
Conteúdo GC 51%, ou seja, em termos de informação é bem balanceado, né? O par GC e AT são bem balanceados. Uma outra característica, né? Normalmente o GC de DNA linear, o GC costuma ser maior, tá? A porcentagem, justamente para dar mais estabilidade para o DNA linear, tá? Mas como nesse caso é um DNA circular, o cromossomo é circular, ele não precisa de tanto GC para manter a estabilidade. É mais importante ter esses GCs espalhados, né, de uma forma uniforme ao longo do cromossomo para garantir a sua estabilidade, tá? Então temos essa lista toda de pares de genes, né? Não, desculpe, não é pares, mas é genes, tá? Cerca de 4.200. E aqui está a lista aqui do lado, né? Classificando, né? Tá? As várias funções. Vocês podem reparar que uma parte grande, né, desses genes aqui tem uma função desconhecida, tá? Apesar dessa proteína, dessa bactéria ser muito bem estudada, tá? Bom, a grande maioria deles é para realmente funções metabólicas, né, e função de produção de proteínas, tá? Um outro exemplo, né, de uma planta, tá? Ele tem 5 pares de cromossomos lineares. 5 pares significa que é um pentaploide, tá? Então, só para lembrar, né, o ser humano é diploide, tá? O tamanho de genoma já é muito maior que a bactéria, né, tá? 167 milhões, o ser humano, só para lembrar, né, são 3,4 bilhões de pares bases, tá? Esse é o número de genes, é quase 10 vezes mais, né, do que da bactéria. Não, aqui é 4.000, tá? Estamos indo para 25.000 genes. O conteúdo GC é menor. Bom, mas tem mais pares, né, lineares, tá? E novamente, né, tem uma grande quantidade aqui de genes não classificados, função desconhecida, tá? Aqui é o caso do ser humano, né? 3,4 bilhões, 23 pares de cromossomos lineares, então é um diploide, e o número de genes aproximadamente de 32.000 genes ativos, tá? Então, novamente, genes com funções de desconhecida 17 aqui, né? Classe, tá? Então tem muito gene aqui, quase a metade aqui, cuja função é desconhecida, tá? Então, tem algumas específicas para a produção de proteínas e outras que têm a função de regulação. Então vamos analisar um pouquinho mais detalhes qual seria a função desses genes, né? Boa parte desses genes são necessários o tempo todo, né? Porque fazem uma coisa importante, que é cuidar do metabolismo e manutenção da célula, tá? Então, todo o processo de geração de energia e o processo que geram movimentos, por exemplo, são genes que são utilizados o tempo todo, tá? A não codificação ou inativação desses genes realmente compromete, né, a sobrevivência da célula e do organismo como um todo, tá? Alguns outros desses genes, né, são necessários somente em momentos específicos, certas fases da vida, do ciclo de vida do organismo, tá? Então, não só um desperdício, como também é inconveniente que eles fossem produzidos o tempo todo, né, ou no momento errado. Então, são genes que têm uma função de regulação, tá? Então, alguns genes com função desconhecida, né, têm essa característica, tá?
você não sabe qual a função justamente porque você não vê esses genes sendo ativados, né? Executando uma função, tá? Então, o que pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido que eles foram, à medida que a evolução foi ocorrendo. Não se esqueça que o nosso DNA ele carrega toda a vida biológica, né, da existência da Terra. Então tem uma herança de 4 bilhões de anos, tá? Então parte desses genes com certeza não é necessário mais, né, porque estava num contexto bem distinto, né, quando o ser humano nem sequer existia, tá? Então é por isso que a parte desconhecida é muito extensa, né? Foram inibidas durante a evolução, mas como o próprio DNA é um processo onde há uma replicação, você acaba carregando essa herança, né? No processo de reprodução, essa informação acaba sendo reproduzida novamente, tá? Bom, pode ser utilizado, né, no próprio processo de criação, de evolução, né? Pode ser utilizado como sendo base para novos genes. Isso significa o seguinte, que às vezes você está num ambiente onde com pequena alteração dessa parte dos genes históricos, né, tá, que não funcionam mais, eles se tornam, alguma mutação faz com que eles se tornem ativos, que aí pode se tornar base para um novo genes. São genes que passaram por um processo, né, de existência, né, e foram inibidas, mas de repente, dependendo da condição, eles podem se tornar ativos novamente, né, com alguma pequena alteração, tá? Então ele serve também como base para novos genes, tá? Exemplo de genes reguladores, né, que estão envolvidos em diferentes processos, tá? Processamento de fontes alternativas de alimento e energia, tá? Então não se esqueça que genes são responsáveis, parte dos genes são funções de gerar proteínas, né? Eventualmente podem gerar proteínas, enzimas que podem processar novos tipos de alimentos, né? E alguns desses genes podem estar ativos ou não ativos. Eventualmente são ao longo da história da evolução do ser humano, ele pode ter desenvolvido, né, um determinado gene para um determinado tipo de alimento que não existe mais, então eles se tornaram inativo. Mas se você começa a consumir esse tipo de alimento, ele pode se tornar ativo, tá? E algumas moléculas, a produção de moléculas ou proteínas necessárias para condições de estresse, por exemplo, seca, temperatura elevada, baixa ou alguma exposição de algum material, né, no meio ambiente, tá? Então são processos históricos que ficam armazenados, né, e ficam uma memória, né, evolutiva dentro desses genes que podem vir a ser ativados ou não. Outras proteínas, né, envolvidas em diferenciação celular. Bom, isso é um processo construtivo. Você tem parte o DNA mesmo, né, tanto para o fígado como também para o pulmão, por exemplo, né, tá? Só que determinados genes são ativos para você produzir, né, gerar o fígado, e outros são ativos para produzir o pulmão, né? Então é um processo que você tem essa diferenciação celular, e aí o papel do gene é fazer essa diferenciação, né, para determinados órgãos, né, ou determinados papel dentro do organismo. Essa é uma das funções desses genes, de gerar essas proteínas regulatórias, tá? E esses processos regulatórios estão associados também ao ciclo de evolução, né, o ciclo do próprio organismo, tá? Então, na fase de crescimento, na fase de você estar criando, né, os principais órgãos do organismo, na fase de reprodução, né, toda a parte de combate à doença, né, tudo isso são genes que são manifestados de acordo com o estágio, né, da evolução do organismo, e também envolve a cooperação, simbiose, processos envolvendo outros organismos, relações de outros organismos e relações com o meio ambiente também, tá? Então são todas respostas genéticas, né, ou
ocorre em determinada etapa ou ocorre em determinada fase da vida do próprio organismo. Tá? Então isso chama-se regulação. Então o papel tem genes cujo papel, né, é só de regular esses ciclos, além de, claro, né, a produção de proteínas. Então vamos lá. Aqui é uma divisão, novamente a estrutura dos genes, né? No caso do humano, né? E aqui o 45% são parasitas genéticos, né? Ou seja, cuja função não é mais necessária ou não é conhecida, né? Tem a parte funcional, né? Tem uma parte regulatória que é conhecida, não é codificada, mas é conhecida, né? Que tem a função regulatória, e somente 1,5% dos genes são responsáveis pela produção de proteínas. Nessa parte de produção das proteínas, né, é conhecida também como exons, ou é essa parte que gera o RNA mensageiro. Tá? Então, normalmente está ligado, associado dentro do DNA, né, a própria forma mecânica de você enrolar o DNA, né, permite que determinados trechos sejam expostos, né, onde tem a expressão gênica. E aí, normalmente é a parte mais larga aqui do DNA, tá? O maior groove que está aqui, que abre e que permite que você, né, crie o RNA mensageiro. Tá? É a parte que é transcrita, é a parte do gene que é o exon, né, que gera o RNA mensageiro, que por sua vez vai gerar proteína codificada dessa forma que está aqui. Tá? Bom, em termos de informação, né, então temos o cromossomo, tá? Que forma os pares base. Tá? Dentro do cromossomo, né, você tem vários arranjos de genes, e aí são vários genes que está aqui. Tá? Em termos de ordem de grandeza, é apenas 1/100, né, dos trechos que está aqui. Né? Tá? Tem genes. Tá? E aqui dentro de cada gene, tá, tem uma parte que é exons, e tem uma parte que como é que chama? É o introns. Deixa eu ver se temos aqui no começo, voltando no começo. Tá? Então você tem a parte do exon, que está aqui, né? Tem a parte de intron, né? E exon novamente. Tá? Então o gene é formado por esses trechos, na parte que gera o RNA mensageiro e uma parte que não gera o RNA mensageiro. Tá? Então a transcrição primária é a parte que gera o RNA mensageiro, é um trecho do gene, né? Tá? E que gera o RNA mensageiro. Tá? Até aqui, né, até o gene é um BP, né, é um par, base-par, né, par-base na verdade em português. NT é o nucleotídeo, ou seja, RNA mensageiro não tem um par, né, é só um ramo só. Tá? Então isso aqui já é um ramo, é uma transcrição primária, e da transcrição primária nós geramos o RNA mensageiro, que também é um nucleotídeo. Tá? Só tem um dos ramos. A maioria dos vírus, né, é só o RNA, tá? E contém só os nucleotídeos. Bom, algum cálculo aqui de entropia, tá, de alguns seres. Nós vimos que calculamos a partir do a coisa da informação, né, a partir do par GC, né, o volume do par GC, tá?
Isso porque são informações complementares, tá? Então, você calcula a probabilidade de ocorrências, tal, e quanto maior a diferença entre eles, ou quanto mais igual, maior a quantidade de informação, né? Menor a diferença, tá? Então, no caso aqui, num vírus normal, né, tá? 256 BP, né? Pares bases, portanto isso dá 2 bits para cada par, né, tá? 512 bits, 64 bytes, né? Você fazendo um cálculo para essa distribuição que está aqui, 46, né, para T, e só somar os dois, né, e 54 para o GC, complementar do 100%, nós temos um HDS, uma entropia de quase 2, na verdade, né? A diferença realmente é pequena, tá? Alguns exemplos de entropia de bactérias reais, né? Bactéria do solo, você vê que o GC aqui é muito elevado, né? Justamente por garantir a estabilidade do DNA, tá? E aí dá um HDS de 1,7, 1,8, né? Que dá cerca de 10% de redundância, tá? É uma outra bactéria, tá? Tem uma quantidade muito maior de nucleotídeos, né? Tá? Aqui não tá, aqui não aparece, tá? Como o balanceamento aqui do GC é quase 50%, né? Então o HDS é quase 2 também, tá? O menor caçador do mundo, bactéria que se alimenta ou parasita outras bactérias, tá? Esse é o plasmódio, né, que é causador da malária, tá? Já tem um GC de 20%, muito menor, inclusive, né? Tá? 14% de redundância, dá quase 80% de AT e 20% de GC, tá? Então o HDS é realmente o menor. Outro exemplo, o arroz, né? É uma planta, então esse é o par GC, 43,5%, tá? Tamanho médio de aqui nesse caso a gente calculou também o tamanho médio de o RNA mensageiros, tá? O exon, qual o tamanho do exon, tá? Então vem em termos de número de exons, tá? Número médio de 4,2. Comprimento médio desses exons, tá? É 312, tá? Vocês vejam que não é muito grande o RNA mensageiro, tá? E dá um total de 1.300 nucleotídeos, tá? E a informação média no nucleotídeo, calculando, né, a relação par AT e GC, tem um total de 325 bytes, tá? Exon é a parte do conteúdo codificante, né? A parte do gene que contém informação para a geração das proteínas, tá? Bom, pessoal, nessa segunda parte nós vimos a relação do DNA com o cromossomo, né? E dentro do cromossomo vimos o gene, que é a parte mais ativa do cromossomo. Toda essa parte, né, que nós vimos hoje, ela tem como objetivo mostrar a relação do DNA com os organismos vivos de maneira geral. A gente viu, uma coisa é entender o DNA, né, como molécula, e outra coisa é entender um processo mais geral, né, que envolve o papel do DNA dentro do organismo. Então, ele não é somente, não tem como função somente armazenar informação, no caso do DNA, né? E tem um processo todo envolvido, responsável pelo processo evolutivo, né, do próprio DNA. Como é que o DNA altera as suas informações, que parte do DNA ele é responsável ativo, né, para a manutenção do organismo e responsável também pela própria alteração, mutação, tá? Então a gente vê que tem vários níveis de adequação do organismo, né, no seu ambiente. Primeiro é através dos genes, né, a manifestação e ativação dos genes, né? Os genes podem regular
né, o próprio organismo em várias etapas e regular, inclusive em função do ambiente. Essa é uma característica muito interessante, tá? Então é o próprio DNA que tem essa capacidade de adaptação do ambiente e ao mesmo tempo ele possui alguns mecanismos que tanto preservam, né, dão estabilidade ao próprio DNA, como também permitem que esse DNA seja alterado, né, ou através de mutação, porque ele não é 100% robusto, ou através de um processo, né, aliás, tem o telômero, né, que tem a função de matar a célula, né, a partir de uma certa idade, a partir de um certo número de duplicações. Tá? Para que serve isso? Né? Por que a célula não é imortal? É justamente para poder não carregar mutações demais. Tá? Então isso evita, limita, né, a ação das mutações, limita no fundo os cânceres, né? E ao mesmo tempo permite que essas alterações ocorram, porque se não houvesse alteração você não teria oportunidade de evolução, né? E vimos também através do cromossomo essa capacidade de você não só de duplicar, mas também capacidade de juntar pares, né? Juntar pares reprodução sexuada, né? Juntar pares de dois seres que se tornaram viáveis, né, naquele ambiente, para poder criar um terceiro ser, que é uma combinação dos dois, acelerando, realmente acelerando de uma forma muito maior o processo evolutivo, o processo de adaptação, o processo de incorporação, né, dos DNA, das alterações que deram certo naquele ambiente. Tá? Então, são mecanismos interessantes que, além do próprio DNA, são mecanismos interessantes além do DNA não, a partir da base do DNA, né, são mecanismos que foram criados para tentar associar o DNA à vida, né, que a vida não é só um processo de retenção e de preservação e reprodução da informação, mas sim um processo dinâmico onde as novas informações, né, podem ser incorporadas no DNA, novas informações podem ser alteradas ou extintas, né, no próprio DNA. Então, com isso nós temos uma ideia melhor, né, num processo maior que é a vida, né, que não é simplesmente um processo que é preservação da informação, mas sim um processo que interage com o ambiente e que vai incorporando novas informações, algumas informações que se alteram também, tá? E é um processo evolutivo, na verdade, tá? E que permite que o DNA vá crescendo e que haja uma diversidade maior de espécies, que haja oportunidade, né, inclusive de criar novas situações, né, novos seres, novas situações porque a própria vida, né, alterou o seu ambiente aqui na Terra, né, a produção do oxigênio, várias características físicas da Terra hoje são decorrentes da própria presença da vida sobre a Terra. Tá bom? Bom, vimos também nessa segunda parte alguns trechos já mapeando, relacionando o DNA, né, ou o próprio gene, né, à informação, a teoria da informação do Shannon. Tá? Então, o que a gente vai ver na terceira e última parte é o papel justamente do DNA, né, mais próximo às ideias que vimos até agora, né, a biologia, que é o DNA, mais próximo à ideia de processamento e à ideia de armazenamento, né, a ideia dos processos teóricos da informação em cima da biologia do DNA. Tá bom? É isso, gente. Até a terceira e última parte desse tópico chamado DNA e informação. Até mais.